Boa noite a todos. Eu me chamo Matheus, sou R1 do nosso serviço e hoje a aula a ser apresentada na nossa sessão clínica é sobre o ACR-TIRADS, que o artigo de base foi enviado pela doutora Rafaela, que é o white paper do próprio ACR, que é como se fosse em inglês uma tradução para um guia oficial de como utilizar, né, um manual. E é um comitê encabeçado pelo Franklin Tese e diversos outros colaboradores. E, Matheus, antes de continuar, desculpa, tu tá gravando? Porque aí a gente manda para ela, né? Qualquer coisa depois. A Sony já tá gravando. Tá gravando? Perfeito. Tá, assim, tá ótimo. Tranquilo, a gente fica salvo. O TIRADS se encontra na própria epidemiologia uma justificativa para sua existência, né? Os nódulos tireoidianos são um achado bem comum, chegando até a 68% quando a gente considera uma avaliação por métodos ultrassonográficos de alta definição. E, atualmente, a punção aspirativa por agulha fina, né, a PAF, é o método mais eficaz para que se possa definir se esses nódulos vão caminhar para um espectro, vamos dizer assim, dois espectros, né, o benigno e o maligno. E isso é importante principalmente porque é definidor de conduta. Então, um nódulo com um comportamento benigno se espera mais um segmento, um nódulo maligno, dependendo do que for, ele pode envolver desde uma tireoidectomia parcial ou até mesmo uma ablação total da tireoide. Mas, assim, coloca-se que a maioria dos nódulos, né, configura um achado benigno e a PAF não é necessariamente um indicador de cirurgia, é muito importante colocar isso. Nódulos com até 1 centímetro, nódulos que apresentam uma característica maligna, né? Eu vou falar posteriormente como é que eles são descritos normalmente. Até esses nódulos que têm essa cara do mal, mas que são menores que 1 centímetro, muitos apresentam um comportamento indolente. Eles não vão realmente representar um risco para o paciente, porque não vão evoluir. No cenário atual, o ACR coloca que a gente tem um aumento, né, da incidência de carcinoma papilífero, o número de casos novos vem aumentando, porém a mortalidade se encontra estável. Isso se reflete, na verdade, num termo que eles colocam, que é o overdiagnosing, ou sobrediagnóstico. Apesar de estar aqui Estados Unidos e ter a bandeirinha aqui da Coreia do Sul, para a gente colocar uma postulação. Nos anos 90, essa conduta da Coreia do Sul, né, a Coreia do Sul adotou um programa de rastreamento de câncer, e isso envolvia todos os tipos de câncer, não começou envolvendo a tireoide, mas isso foi englobado. E o que foi visto foi que o número, né, de diagnósticos de câncer de tireoide aumentou exponencialmente. Ou seja, era diagnosticado muito câncer de tireoide, colocou-se até o termo de epidemia de câncer de tireoide na Coreia do Sul, isso nos anos 90, porque eles aproveitaram a tecnologia e acharam que isso ia significar, digamos assim, uma prevenção. Mas, na verdade, isso não significou tantas mudanças de conduta, e começou a se discutir sobre diagnóstico, né, acerca do termo, que seria como se fosse nódulos que são um achado, mas que não vão apresentar nenhuma mudança e, consequentemente, também não vão apresentar nenhuma alteração de conduta. Esse número ele varia de 45% na população masculina e pode chegar até 80% quando a gente fala de população feminina. Ou seja, são aqueles nódulos diagnosticados no total, mas que muitos não vão apresentar realmente nenhuma diferenciação de evolução. O estudo principal ocorreu entre 2003 e 2007 nos Estados Unidos, que complementou, né, a revisão de literatura que foi feita pelos pesquisadores na Coreia do Sul. O TIRADS ele é baseado, né, no BIRAD, ou seja, ele utiliza um sistema de léxico, que é como se fossem termos para poder descrever as lesões e, consequentemente, estratificá-las num panorama e num espectro, né, conforme a classificação. Apesar dele ser baseado no BIRAD, né, ele vai apresentar suas próprias características que a gente vai falar daqui a pouco. Tendo uma visão geral do TIRADS, é um sistema de pontuação, conforme os pontos vão ocorrendo, os nódulos vão sendo classificados, né, em categorias, e os espectros vão sendo colocados de benigno, não suspeito, ou suspeito para malignidade em até 3 níveis, que pode ser o moderadamente, o que já é mais baixa suspeita, e o com alta suspeita, que vai do TIRADS 1 até o TIRADS 5. O TIRADS atualmente não utiliza uma classificação com base na sonoelastografia,
é uma das suas características, né, até colocado uma certa crítica, alguns trabalhos colocam isso. A gente teve o trabalho de elastografia que foi apresentado pelo Willi. E também o T-RADS vai ter os subtipos, né, a sua subclassificação, utilizando limites de tamanho para que a PAF seja indicada, através do T-RADS 3 e T-RADS 5. Eu vou falar desses tamanhos mais ao final da apresentação. Essa aqui é a face principal do T-RADS, né, a tabela, inclusive tem até no nosso serviço, que coloca os aspectos que a gente vai avaliar no módulo, que é a composição, a ecogenicidade, o formato, suas margens e os focos ecogênicos. Vamos falar de cada um deles e também exemplificar para que possa ficar bem sedimentado, é algo que a gente lida no dia a dia lá no OFI. O primeiro é a composição, e a composição vai ser colocada onde tem que se escolher apenas um. O nódulo pode ser cístico ou completamente cístico. Quando ele tem essa característica, né, de cístico ou completamente cístico, bem pretinho, né, ele não ganha nenhum ponto, porque isso já caminha muito mais para a benignidade. Eu coloquei aqui o B, né, em verdinho, para a gente ir lembrando do que está relacionado com a benignidade. Quando o nódulo é espongiforme, ele também ganha 0 pontos, porque caminha para a benignidade. A utilização, né, a definição de nódulo espongiforme é quando ele é ocupado por acima de 50% de espaços císticos. Essa foto até foi a doutora Rafaela que me enviou, né, que ela colocou, e aqui a lembrança, né, do Bob Esponja como um personagem que é bonzinho, e apesar da gente imaginar que esse formato meio heterogêneo vai estar relacionado à malignidade, ele não está, pelo contrário. O nódulo espongiforme significa um aspecto benigno. Já a composição que caminha, né, para o mal é aquele nódulo que, quando a gente tem um nódulo sólido cístico no formato misto, né, ele já ganha 1 ponto, já não é uma característica tão benigna, a gente vê aqui alguns exemplos, ele já é sólido, tem umas confluências císticas, e quando ele é predominantemente sólido, né, o sólido, ele já ganha 2 pontos. Aqui a gente vê, ó, através desses achados. Vão ter outros achados, a lobulação, focos ecogênicos, a ecogenicidade, que vão se somar a essa questão da composição. Vai ser falado aqui, eu já vou falar no caso. Quando não é possível definir a composição do nódulo, a gente vai colocar 2 pontos. Essa situação de não conseguir definir a composição do nódulo é quando, por exemplo, existe uma calcificação aqui que vai sombrear tudo. Tem uma foto depois que eu vou ilustrar para a gente ver como é que fica mais ou menos. Relembrando um pouquinho aqui da anatomia, né, que a gente coloca assim, justamente os lobos tireoidianos, o istmo, a varredura, a gente tem que considerar toda essa região aqui, tanto no transversal, né, quanto no longitudinal, a gente vai avaliando através desses achados, e não confundir também os achados carotídeos, né, com nódulos, tem que saber bem a anatomia até para poder achar. E a textura tireoidiana que costuma ser homogênea, um granulado fino. A ecogenicidade, né, que é colocando como característica, é a refletibilidade do nódulo em relação ao tecido tireoidiano. É bom ver bastante a tireoide, a gente começa a diferenciar do nódulo. Aqueles nódulos, né, que são muito hipoecóicos, a gente costuma comparar com a musculatura ao redor da tireoide, que é uma maneira de se saber até essa característica da ecogenicidade. Um tecido tireoideu, né, com uma ecogenicidade alterada, ele vai estar apontando para um acometimento de tireoidite, né, uma patologia já tireoidiana, e quando a gente está frente a nódulos mistos, nesse quesito da ecogenicidade, a gente tem que usar o que predomina. Então, se o nódulo é mais hipoecóico, vai se utilizar a característica dele, vai se marcar, né, na ecogenicidade que ele é mais hipoecóico. Utilizar o que é, no caso, a maior parte do nódulo. E aqui os exemplos, né? No caso de um nódulo que tem uma anecogênico, totalmente pretinho, ganha 0 pontos, configura esse achado voltado para a benignidade. O nódulo hiperecogênico ou isoecogênico vai ganhar 1 ponto, aqui dá para ver, mas eles ainda também estão relacionados a um achado de maior benignidade, bem parecido, né, o cinza com o cinza do tecido tireoideu, mas ainda é possível de ser diferenciado. Aqui os achados já hipoecóicos, já um cinza bem mais escuro, e aqui um muito hipoecogênico beirando, né, o preto, conforme a gente faz a avaliação. E como eu disse, nesses nódulos
muito hipoecogênicos, quando ele é muito hipoecogênico, ganha logo 3 pontos, né? E o hipoecóico acabou errando aqui na formatação, mas eu peço que vocês me perdoem, o hipoecóico vai ganhar 2 pontos, tá? Não é 0 pontos, não. Uma pequena, né, um mementozinho para a gente lembrar a comparação com a camada muscular, quando a gente avalia. Se nós tivermos na dúvida, poxa, será que esse nódulo ele é hipoecóico? Será que esse nódulo é muito hipoecóico? A gente pode comparar. A gente tem aqui o grupo muscular, né, do esternocleidomastoideu, é o maiorzão que a gente vê logo. Também temos o esternoideu, com alfinetezinho laranja, logo aqui. O esternotireoideu, um pouquinho abaixo. E o homoioideu, que é o mais lateral aqui, ó, dos pré-tireoidianos. Quando a gente faz a PAF, é muito comum que a gente, às vezes, encontre uma certa dificuldade, né, nesses grupamentos musculares, dependendo da anatomia do paciente. Tem toda a maneira de entrar com a punção aspirativa. Até a doutora Bruna nos ajudou bastante nessa parte aqui, de poder avaliar a questão muscular e conseguir fazer a punção nos nódulos aqui da tireoide. Bem, outra categoria, né, outro elemento que a gente vai avaliar no nódulo é a sua forma, e é algo bem dicotômico. Ou ele é mais largo do que alto, e vai apresentar uma característica benigna, não vai ganhar nenhum ponto no TIRADS, 0, ou ele é mais alto do que largo, e isso aponta para a malignidade, onde ele vai ganhar 3 pontos. No caso, quando ele é mais alto do que largo, isso significa, na prática, um sentido de invasão, né, do nódulo. Ele vai estar extrapolando aí o tecido tireoidiano, vai estar, inclusive, atingindo a musculatura que a gente acabou de falar. As margens nodulares, elas podem ser definidas, quando elas são definidas ou pouco definidas, vão ganhar 0 pontos. É colocado assim, como se a gente pudesse traçar de lápis, né? Se a gente consegue traçar de lápis o nódulo, dá para colocar ele bem como definido. Aqui está também um pouquinho traçado de lápis, perde só um pouquinho, mas continua bem definido, se a gente considerar assim. É apontado como um sentido benigno mesmo. Agora, uma lesão lobulada, irregular, aquilo que a gente colocou, né, da extensão extratireoidiana, ela já é bem mais, caminha muito mais para o lado da malignidade. Então, a lobulada ou irregular, nessa imagem aqui, ó, bem os lobos, né, a gente vai dar 2 pontos para ela, e quando ela tem uma extensão extratireoidiana, ganha logo 3 pontos, é o suprassumo, né, nesse sentido da margem de malignidade. E também temos, né, a questão dos focos ecogênicos. Os focos ecogênicos são as regiões de marcada ecogenicidade dentro do nódulo, que vão apresentar alguns artefatos característicos. De certa forma, diferente dos outros, eu vou voltar aqui só para a gente ver, a margem, ou até mesmo a ecogenicidade, a composição nodular, a gente sempre escolhia um. Nos focos ecogênicos, nós não vamos escolher apenas um, né? Nós vamos escolher todos aqueles que se aplicarem. Então, o nódulo pode ter macrocalcificação, pode ter uma calcificação periférica, pode ter também os pontos ecogênicos focais. A gente vai escolher. O primeiro que a gente vai falar são os artefatos em cauda de cometa. Ele coloca até assim, grandes artefatos em cauda de cometa. A medida é acima de 1 milímetro, ou nenhum artefato, vai ganhar 0 pontos. Esse artefato em cauda de cometa, ele é associado ao achado de cisto coloide. E como se caracteriza como um diagnóstico benigno, ver o artefato em cauda de cometa dentro do nódulo também vai ser um indicativo para a gente de que está benigno esse achado. Aqui na ilustração, esse atlas é de um trabalho até português que eu coloquei. Aqui a gente vê, né, bem delimitado o artefato em cauda de cometa. Nessa segunda imagem é um pouquinho mais claro, se ficar mais difícil eu coloquei também aqui em amarelinho, para que a gente possa enxergar. Não é incomum, né, de ser visto assim. Outro dos achados de focos ecogênicos é o de macrocalcificações, que vai ganhar 1 ponto. Esse de macrocalcificações, ele não está nem verdinho, né, com B de benigno, nem vermelho com M de maligno, porque os achados de macrocalcificações apresentam um comportamento misto. Na verdade, o comportamento misto é colocado que a literatura diz que
vai ser definido assim a natureza desse nódulo, mas por outras características do que pelo achado de macrocalcificações. É aquilo, se o nódulo tem um aspecto muito mais maligno e tem as macrocalcificações, a gente vai pender para esse lado. São achados adicionais, né? Aqui uma imagem que... Essa imagem não ficou muito boa, mas é a ideia aqui das macrocalcificações, colocando aqui com uma sombra. Essa aqui é justamente sobre aquilo que eu falei um pouquinho lá no começo, que a gente não consegue, às vezes, definir o nódulo, pensando que uma macrocalcificação, dependendo da incidência que a gente está vendo ali no probe, pode ocultar esse nódulo. Fica difícil definir qual é a ecogenicidade dele, às vezes qual é o formato. Para isso, o T-Rad coloca também, sempre a gente vai considerar, né, alguns achados assim, não consigo definir essa ecogenicidade, eu vou dar 2 pontos. Outro exemplo, né, são as calcificações periféricas, que vão ganhar 2 pontos, e elas podem obscurecer também a constituição interior do nódulo. Caso obscureça, né, aqui, por exemplo, ó, a gente está vendo uma calcificação e não vê mais nada. Aqui fica só mesmo a sombra. Quando tem esses casos que obscurece, a gente vai assumir esse nódulo ele é sólido, ele vai ganhar 2 pontos, e ele vai ganhar mais 1 ponto por conta da ecogenicidade. Então, no caso, calcificações periféricas também são um dos achados de focos ecogênicos que a gente pode ter, né, na avaliação conforme o T-Rad. E o pior de todos, né, o mais maligno dos achados, se fôssemos colocar assim, seria os pequenos focos ecogênicos ou pontos focais ecogênicos, que vão ganhar 3 pontos, são de tamanho, né, menor que 1 milímetro, e, às vezes, para diferenciar de uma calcificação fica mais difícil, né, até mesmo de uma sombra, dependendo do aparelho. A dica fica por conta de dizer que não tem sombra acústica posterior, e esse achado dos pequenos focos ecogênicos, eu dei uma procurada, tem a ver com corpopsimoma, né, que é um achado relacionado ao carcinoma papilífero de tireoide. Então, é por isso que quando se vê pequenos focos ecogênicos nessa configuração aqui, a gente vai colocar justamente que ganha 3 pontos caminhando para a malignidade. Eu sei que eu acabei falando bastante, né, das categorias do T-Rad, então, assim, bastante sentido, tem muitas categorias que a gente acaba classificando o nódulo. Então, depois que a gente vê esse nódulo e coloca a pontuação em cada um, aí a gente vem, né, soma esses pontos, e quando somar esses pontos, a gente tem que definir em qual dos TRs aqui ele vai se enquadrar. Primeiramente, o TR1, quando o nódulo não soma nenhum ponto, ele tem totais características benignas, é aquele nódulo, né, anecoide, que é bem em formatão de cisto mesmo, e aí a gente não vai ter a punção aspirativa por agulha fina, não vai fazer PAF, não é indicativo. Da mesma forma, não vai ser indicativo fazer PAF no nódulo que ganha 2 pontos. Às vezes é um nódulo que tem uma configuraçãozinha ali, um ou outro achado, mas que não tem nenhuma outra, digamos assim, nenhuma outra marca que aponte para uma malignidade. É um nódulo hipoecóico, hipossólido. Já quando a gente fala de nódulos, né, de TR3, TR4, TR5, exige um critériozinho um pouco maior, porque vai envolver segmento e vai envolver a PAF desse nódulo. Começando aqui, quando o nódulo tem estritamente 3 pontos, ele vai se enquadrar, né, no TR3, no T-Rad 3. Pouco suspeito, mas ainda está nesse aspecto um pouquinho mais voltado para a malignidade. Então, a gente vai fazer o segmento desse nódulo, né, se ele for maior ou igual a 1,5 cm, e vamos fazer a PAF desse nódulo se ele for maior ou igual a 2,5 centímetros. Aqui eu coloquei em português, né, um pouquinho maior para a gente ficar mais situado. Quando esse nódulo já está enquadrado de 4 a 6 pontos, ele é moderadamente suspeito. A gente já fica um pouquinho mais complicado, porque a gente aperta o rodo, né, e já começa a fazer o segmento quando ele está maior ou igual a 1 centímetro, e a PAF quando ele está menorzinho já, quando ele está com 1,5 centímetro, né, já coloca assim de ser bem mais criterioso. E aqui, quando ele tem 7 pontos ou mais, ou seja, somatório de muitas características malignas ou características malignas marcantes, como aqueles pontos ecogênicos, é um nódulo, né, já está bem mais escuro do que a musculatura ao redor da tireoide, então a gente dá
faz a PAF nele até quando ele está maior ou igual a 1 centímetro, ou faz o segmento quando ele está maior ou igual a meio centímetro. E é muito falado sobre o que é o segmento do T-Radius, como é que faz, né? Até a endócrino mesmo coloca. Bem, se define como crescimento nodular quando a gente tiver um aumento de 20% no diâmetro de 2 eixos medidos. Então, sempre que a gente tiver um achado nodular, a gente tem que recordar esses 2 eixos para poder fazer esse segmento, né, esse cuidado, e pelo menos 2 milímetros, ou um aumento de 50% de volume. A temporalidade do exame sonográfico de segmento dado por um nódulo de tireoide é de 1 ano. Isso é colocado tanto pela Associação Americana, né, de Tireoide, quanto também pelo ACR, sendo que a indicação de avaliação de tireoide no paciente, o rastreamento de câncer de tireoide no paciente que é assintomático não é indicada. Por aquilo que a gente comentou no começo, né, que eu comentei no começo, de que o sobrediagnóstico é uma situação muito comum e que não traz benefício para o paciente. Pelo contrário, dizer para o paciente, você tem uma lesão assim, desse jeito, sendo que ele é assintomático, sendo que não manifesta, gera uma ansiedade. Inclusive, se discute sobre isso na questão dos exames de imagem. Quando a gente tem uma tireoide com muitos nódulos, o T-Radius preconiza que se funcione os 2 nódulos com um T-Radius mais alto. Esse caso aqui é do Filoiola. Essa paciente apresentava múltiplos nódulos, então, assim, foi feita uma avaliação, olha, tem esse nódulo hipercóico, tem um nódulo que é muito hipercóico. Meu mouse deu um probleminha aqui, gente, desculpa. Ele está passeando na tela. Mas, assim, um nódulo que é muito hipercóico, então a gente sempre, quando está frente a muitas lesões, né, ou múltiplas lesões, considerar, eu tenho cisto ali na tireoide e tenho um nódulozão hipoecóico, vou funcionar, tenho um T-Radius mais alto, até porque é o que significa, de fato, uma mudança de conduta, uma avaliação desse paciente, quem sabe uma possível cirurgia, né, uma possível remoção no órgão do paciente. Frente também a múltiplos nódulos, além de fazer a PAF, né, a gente vai descrever e acompanhar os 4 nódulos com maior T-Radius. Então, esse nódulo aqui, ele não é indicativo de PAF, eu vou esquecer ele? Jamais. Vou assinalar quais são esses nódulos com maior T-Radius, vou prestar atenção e guardar e colocar no relatório para que possa fazer o segmento. Que quando esse paciente volte, se saiba, cadê aquele nódulo que estava ali, por exemplo, pouco suspeito? Será que ele evoluiu? Será que ele cresceu? Esse segmento ele é mantido por 5 anos. Quando o nódulo, né, sobe de T-Radius, a gente vai reavaliar no período de 1 ano. E claro que nessa avaliação do T-Radius, apesar de ser voltado muito para nódulo da tireoide, não dá para ignorar que a ultrassonografia de tireoide muitas vezes se torna uma ultrassonografia cervical por conta dos achados, né? E o T-Radius preconiza isso, que sejam avaliados os gânglios linfáticos cervicais do paciente, a gente tem que procurar. E quais são as características, né, sugestivas de metastazação linfonodal? A gente vai ver um aspecto globoso, né, com uma perda de morfologia do hilo habitual. Ele não está aquele formatinho de biscoito globo que fica assim bonitinho. Uma presença também que ele coloca de fluxo periférico, composição heterogênea com componente cístico, microcalcificações e, no caso dos gânglios linfáticos suspeitos, é indicativo de se fazer PAF, né, até por conta da metastazação. E, ficou marcado aqui para a gente acabar lembrando, né, do aspecto globoliforme e da perda do hilo, que são os marcadores para a gente sempre avaliar, às vezes, no paciente, conforme for a lesão. Existem outros achados que, conforme o comitê do T-Radius da ACR colocou, eles não puseram por conta da epidemiologia mesmo, são muito raros. Eu tive muita dificuldade de achar essa imagem aqui, eu peço desculpa para vocês, mas um desses achados é um nódulo que é uniformemente hiperecogênico, né? Eles descrevem como White Knight, que seria o cavaleiro branco, que está relacionado, né, a um achado benigno, brilhante, e com esse fluxo, dessa forma, tudo. Foi a única imagem que eu realmente consegui achar que se aproxime um pouco dessa descrição deles, um tanto quanto abstrata.
Já o outro achado benigno é dessa textura, né, de áreas hiperecogênicas que são entremeadas por áreas hipoecogênicas no parênquima tireoidiano. E é o que eles chamam de coraça de girafa, o giraffe hide. Esse é mais assimilável, né? A gente vê aqui que realmente tem áreas bem mudança, né, na ecogenicidade. São padrões de achados benignos que estão relacionados à tireoidite de Hashimoto. O Tihades coloca, pelo menos, como essa apresentação, que não foi colocado no algoritmo de classificação nodular por apresentarem uma epidemiologia muito rara, eles não consideraram que fosse tão prático de se fazer, né, essa classificação. Opa! Como eu acabei falando dos nódulos, né, eu acho que foram vistos separados, eu trouxe aqui do perfil do Salus uma revisãozinha, assim, dos nódulos, tanto de alta quanto baixa, suspeição, para a gente ver um pouquinho mais a cara deles, né, e associar tudo junto do Tihades. Colocando assim, né, aquele nódulo que está hipoecóico, com microcalcificações, perdão, é uma alta suspeição, né, aponta para uma malignidade. O nódulo que é hipoecóico, que tem margens irregulares, né, ou seja, irregular que a gente coloca, infiltra, é microlobulada, é espiculada, essas margens que são irregulares também têm a cara do mal, assim como aqueles que fazem aquela extensão extratireoidiana. Inclusive, na outra imagem eu acabei esquecendo de ressaltar, mas o nódulo fazia até a tireoide ficar meio em formato de foice, um pouquinho, de tão que ele empurrava o parênquima da tireoide. Nódulos hipoecóicos, que são mais altos do que largos, entra nessa caracterização que a gente falou, e os nódulos hipoecóicos com achado linfonodal suspeito, né? Aspecto globoliforme, eles também têm relação com alta suspeição. Aqueles com calcificação periférica, que é interrompida por um componente sólido protuso. Os nódulos de suspeição intermediária são aqueles que estão hipoecóicos, mas que possuem ainda margens lisas, regulares, e aquele nódulo bem desenhadinho, sem microcalcificação, e que também não é mais alto que largo, né? A gente vai ter justamente, sem achados também ecogênicos no interior. Então, assim, é hipoecóico? Mas o resto está apresentando uma benignidade, então, nódulos assim estão caracterizados mais como de suspeição intermediária. Os nódulos que têm uma suspeição baixa, né, ele coloca aqui de 5 a 10% no risco estimado, são nódulos sólidos, isoecóicos, também bem desenhadinhos, né? O hiperecóico bem desenhadinho, margens lisas, irregulares, quase que feita lápis. E aqueles nódulos mistos com uma área sólida excêntrica, mas ainda tem aqui uma predominância cística, né? Muito baixa suspeição, o nódulo do Bob Esponja, o nódulo espongiforme, baixíssimo risco de malignidade, ou um nódulo misto sem achados ecográficos suspeitos. Inclusive, às vezes, que pode ser um nódulo espongiforme, mas há dúvida, se for ser aplicado o algoritmo do Tihades, esse algoritmo ele vai continuar colocando o nódulo no espectro da benignidade. Então, ele não vai entrar no espectro de malignidade. O Tihades coloca dessa forma. E o benigno, né, o anjinho aqui do emoji, baixíssimo risco de malignidade, é o cisto, bem anecoide, bem marcante assim quando a gente vê. Bem, concluindo, né, essa questão do estudo do Tihades, do artigo que foi passado, o Tihades apresenta, assim, suas limitações, ele entra muito em confronto com outras escolas, por conta de que algumas são a favor de diagnosticar tudo, de fazer simbiópsia, consideram que não dá para se perder. O Tihades não, ele vem dizer assim, a PAF tem que ser usada com critério. Não dá para fazer PAF em todo nódulo que se vê na tireoide. Isso já é bem sedimentado, apesar do Tihades ser novo. Ele vem, claro, passando por diversas revisões periódicas também, né? Vem se somando, o léxico vem sendo adicionado, é uma função do comitê, é uma proposta do Colégio, né, Americano de Radiologia, e ele tem como desafio justamente o mesmo desafio dos outros rádios, como o BIRAD, por exemplo, que é abarcar o maior número de lesões, tentar escrever essas lesões e estratificar. Nem sempre isso é possível. Por exemplo, a gente falou das macrocalcificações que vão ter um achado dividido conforme os outros, né, os outros aspectos. Nem sempre o Tihades vai conseguir ser uma classificação única. Aqui no Brasil a gente tem a classificação de chamas,
além de que existem também outras classificações que buscam sempre estar avaliando os nódulos da tireoide para indicar ou não, né, o segmento, a cirurgia. Isso segue com uma série de profissionais, tanto o radiologista na descrição, quanto também a conduta do cirurgião de cabeça e pescoço. A referência principal foi o artigo, né, colocado, o white paper do T-Radios, e eu somei alguns artigos que a doutora Rafaela me enviou, que é do Congresso Nacional de Radiologia Portuguesa, e também alguns outros artigos, e também o perfil do Salos, de ultrassonografia, que é muito bacana, que tem esses mementos que eu coloquei no final. Agradeço a atenção de todo mundo, muito obrigado mesmo, pessoal. E a doutora Rafaela não está presente, mas eu quero agradecer de coração a ela, que a apresentação ela me ajudou bastante enviando as fotos, enviando os casos dela autorais, e também os links que eu pudesse fazer, tá certo? Obrigado pela atenção de todos, e creio que seja isso. Muito bom, Matheus, mas olha, a Rafa está aqui, ela tá na porta do avião, mas ela conseguiu assistir a tua aula, viu? Ah, bacana. Ficou preso na consciência e correu e deu um jeito e ela conseguiu assistir. Agora, parabéns. Obrigado, doutora, obrigado. Muito boa, adoro, rapaz, como tu arrumas as coisas, né, a parte gráfica, né, e isso chama atenção, né, é bom para quem está dando aula, né, é bom para quem está assistindo, a gente memoriza com mais facilidade e torna a aula mais didática, né. Parabéns, viu? E assim, teve uma aula que eu assisti da Chamas, né, e ela falando sobre T-Radios e tudo, e perguntaram para ela, mas e você usa nos seus laudos, na prática, você usa a classificação de Chamas? Ela começou a rir, né, tipo, pô, ele já quer que eu fale de mim, enfim. Mas ela usa o T-Radios, né, para classificar e tudo, mas ela também usa o Chamas, né, então, o Chamas eu acho que ele é muito usado aqui, eu não sei se Estados Unidos, Europa, se eles usam tanto o Chamas como a gente valoriza aqui, entendeu? Mas eu, na minha prática, eu costumo usar até as duas classificações. Algumas vezes elas batem, né? A maior parte das vezes elas batem, mas eu acho que eu não vi ainda nenhum trabalho correlacionando o T-Radios com o Chamas. Não sei se vocês já viram, mas eu, na minha prática, eu vejo uma correlação. Às vezes tem alguns nódulos que tem muita vascularização e que não tem esses aspectos de imagem pelo T-Radios, né? E aí a gente acaba biopsiando, né? Outra coisa que eu ia falar, eu participei de uma mesa redonda, uma defesa de TCC, e eles falaram sobre, eles tiveram uma avaliação do T-Radios, né? Foram no serviço e foram tentar aplicar o T-Radios com os laudos de ultrassom que eles tinham de não sei quando até não sei quando. E assim, eles tiveram um grande problema porque a maior parte dos laudos tinha uma pobreza de dados. Então, era nódulo hipercóico no lobo direito, medindo tanto. Era isso. Então, eu acho interessante o T-Radios começar não só o T-Radios, né, mas todos os rádios, mas seguirem o exemplo da mama, porque aí pelo menos a gente se organiza, tenta, se obriga a fazer um laudo que tenha detalhes, né, da lesão, né? Nós somos anatomistas, né? Então, eu acho que isso é muito importante para dar o detalhamento, e nesses pequenos detalhes, às vezes, tem a informação sobre malignidade ou benignidade. Então, é importante que a gente use. Eu mandei aqui no grupo para vocês a cola do T-Radios. Não tem como gravar, né, gente? Então, gravem aí no celular de vocês, e para vocês começarem a usar isso na prática, tá?
Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, perguntar. Matheus está craque aí nas punções. Quem me dera. A Rafa, como ela está... Eu tenho uma dúvida. Assim, fala, William. No caso, eu já vi colocando T-RADs por nódulo, né? Você fazia a descrição do nódulo, abre parênteses, o T-RADs, ou então você colocava no final o maior T-RADs, que era o que a gente estava fazendo no FIR, como se fosse na mama, né? O maior BIRADs vai. Qual é o correto? Pode ser os dois, como é que é? Na minha prática, quando apareceu, só tinha tipo, um nódulo T-RADs 4, os outros eram 2. Então, eu só coloquei o 4. Entendeu? Agora, se acontecer de aparecerem 2 nódulos, sei lá, um 4, o outro 4 e o outro 5, eu acho interessante você colocar, sei lá, se for no 2 T-RADs 4 no lobo direito e no lobo esquerdo um T-RAD 5, eu acho que é interessante. Entendeu? Até para enfatizar para o colega que vai fazer a biópsia, né? Aí se tu fores fazer biópsia, tu já sabe, né? Mas assim, eu acho interessante colocar assim para poder guiar pro endócrino também, ou cabeça e pescoço, enfim, para eles ficarem sabendo. Mas eu não vi nenhuma aula falando sobre, olha, tem que ser assim ou tem que ser assado, sabe? Isso é uma pessoal. Fica meio de escolha da pessoa, né? Mas aí, no caso, o senhor coloca geralmente no texto do relatório ou na opinião, na conclusão? Ou no final? Rapaz, eu coloco, normalmente, essas conclusões eu coloco no final, entendeu? Para ser algo mais direto, né? Então, se o cara não quiser ler o laudo, ele chega lá nos comentários, olha, nódulo, T-RADs 4, isso, no caso, se for orientar a biópsia, aí já coloca lá, entendeu? Normalmente, eu nos comentários, né, os achados finais ali, eu tento ser o mais resumido possível. Beleza, doutor. Obrigado. A Rafa falou alguma coisa que eu perdi, deixa eu ver aqui. Isso, o que a Rafa está falando aqui, na localização, né, colocação no terço superior, né, terço médio, o terço inferior da tireoide, né, e às vezes até se é anterior ou posterior, a gente sabe que posterior é mais difícil, né, para acessar, né, mas para o colega já imaginar, se ele não tiver acesso às imagens, enfim, para ele poder saber se programar, se organizar para fazer isso, né? E principalmente se forem vários nódulos. Então, para você dizer, olha, o T-RADs 4 é o que está no terço médio, posterior ou anterior, entendeu? É importante vocês usarem bem essas referências anatômicas para o colega localizar e funcionar o que vocês estão querendo.